Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, в nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a bênção do arcebispo Gregório, vou dizer umas palavras sobre a festa de hoje, que hoje é a festa da Pentecostes, em que rezamos o Rei Celestial, Consolador, Espírito da Verdade, que está presente em todo lugar e tudo preenches, tesouro dos bens e doador da vida. Vem e habita em nós, purifica-nos de todas as impurezas e salva bondoso a nossas almas. Com esta oração, temos um resumo de tudo o que é a festa de hoje. Hoje, o Espírito Santo desce sobre os santos apóstolos e discípulos. Hoje, Monte Sião, onde estavam reunidos os discípulos, se preenche do Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo consagra como bispos os apóstolos. Hoje os apóstolos recebem o Espírito Santo para ter o poder de predicar o Evangelho em todo o mundo. Hoje os discípulos recebem a graça de Deus que vem por meio do Espírito Santo para fundar a igreja. Hoje, de fato, se funda a igreja de Cristo na forma que a conhecemos hoje. Hoje, a festa de Pentecostes é uma das mais grandes festas do ano litúrgico da igreja de Cristo. Mas o que sucede? O que sucede hoje? Os santos discípulos e apóstolos de Cristo estavam esperando, depois da ascensão de Nosso Senhor, Ele prometeu que vai vir o Espírito Santo. Eles estavam esperando em Jerusalém e depois de 50 dias, o que significa Pentecostes, vem o Espírito Santo. E muitas vezes nós, como cristãos ortodoxos, não sabemos o que significa o Espírito Santo. O Espírito Santo, muitas vezes, como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é a pessoa esquecida da Santíssima Trindade. Falamos muito de Deus Pai, entendemos de que Deus criou o mundo, de que Deus enviou o Filho unigênito Jesus Cristo para a nossa salvação. Sempre rezamos a Deus. Todos os salmos são orações para Deus Pai. A maioria das orações na igreja, na liturgia, são orações para Deus Pai. Isso é muito normal para nós outros. Entendemos que Deus é um só Deus. Entendemos também o Filho, a nosso nível de compreensão. Entendemos de que o Filho é o Logos, a palavra de Deus, a mensagem de Deus para os homens, que Ele vem ao mundo para nos salvar-nos de nossos pecados e também para elevar-nos aos céus. Entendemos de que Ele, sendo Deus, se fez homem. E Ele é Deus perfeito e homem perfeito em duas naturezas. Tudo isso
proclamamos em todas nossas orações, em todos os ofícios, em todas as liturgias, em todo o Evangelho. Tudo isso sempre repetimos uma e outra vez. É uma parte normal de nossa vida espiritual, de nossa compreensão, de nossa fé. Mas o Espírito Santo, o que passa com ele? Muitas vezes olvidamos o Espírito Santo ou colocamos o Espírito Santo como uma energia, algo místico, algo que não podemos identificar muito bem. Mas podemos entender um pouco a nossa medida humana. Podemos entender o que é o Espírito Santo e que faz conosco pelo mesmo Evangelho e pelos hinos da Igreja. O que escutamos no Evangelho? Que nosso Senhor Jesus Cristo disse que eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que os vai confortar e os vai ensinar tudo. Essas são as palavras de Cristo, que os vai ensinar e vai mostrar tudo e vai consolar, vai confortar. Isso é muito importante, porque muitas vezes somos tristes, temos problemas, não sabemos o que fazer, precisamos de consolação. Isso é uma parte. E outra parte, se vocês estavam escutando os hinos da igreja, o que o coro estava cantando ontem na noite, nas vésperas e nos maitines, no último, louvando a Deus, e disse sobre o Espírito Santo de que Ele vivifica, nos tudo o mundo, toda a criação de Deus, e que Ele deifica, o que significa que o que Deus é por natureza, nós podemos ser pela graça do Espírito Santo. Então, tudo o que é graça, tudo o que é a presença de Deus em nossa vida, isso é o Espírito Santo. Isso é a presença, a ação do Espírito Santo. Quando falamos de graça, muitas vezes vamos à igreja ou estamos rezando, estamos dizendo nossas orações pessoais e sentimos um pouco de graça. O que sentimos? Isso é o Espírito Santo que está conosco nesse momento. Isso é o Espírito Santo que nos traz a graça de Deus, que conforme a ensinança dos santos pais, que a graça de Deus é o mesmo Deus, que é o mesmo Deus que está conosco. Esse mesmo Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo entra em nosso coração. O Espírito Santo, como disse lá na oração, de que Ele está presente em todas partes e que preenche tudo. Mas para sentir o Espírito Santo, Ele que está presente em todas partes, mas não percebemos, devemos limpar nossa alma, devemos purificar nosso coração. E somente quando nossa alma está purificada ou está no processo da purificação, porque não podemos purificar-nos imediatamente depois
de tantos pecados e paixões que temos. Mas quando Deus vê que estamos no caminho da purificação, no caminho de cumprir os mandamentos de Cristo, quando estamos no caminho de seguir a Cristo, como diz no Evangelho, como é a tradição da igreja, tudo o que nós, como cristãos ortodoxos, que fazemos os jejuns, as orações, as liturgias, todo o ano litúrgico, toda a nossa vida ortodoxa, que nos faz diferentes das pessoas do mundo, tudo o que nos santifica, isso é o que atrai a graça do Espírito Santo, ou, mais bem, o que nos abre os olhos para ver as coisas que já estão presentes, mas não podíamos ver antes pelas trevas que temos por nossas paixões. Então, o Espírito Santo vivifica tudo, e por isso, no dia de Pentecostes, que realmente é uma celebração do Espírito Santo, porque vem o Espírito Santo sobre os discípulos em forma de línguas de fogo. Isso não foi uma encarnação como Cristo. O Espírito Santo não se tornou fogo material. Isso foi um símbolo divino da presença, da energia do Espírito Santo. Mas ele. Nesse momento, os discípulos receberam o Espírito Santo nesta forma. E nós também podemos receber o Espírito Santo da mesma forma, ou de uma forma um pouco similar, de acordo com o nosso nível espiritual ou com nossos esforços espirituais. Então, o Espírito Santo vivifica todo o mundo, vivifica o mundo natural. Por isso temos as árvores dentro da igreja o dia de Pentecostes. Porque sabemos que todo o mundo se sustenta somente por meio do Espírito Santo. O mundo não existe sozinho, não existe a parte de Deus. O mundo só existe pela graça de Deus, pela energia de Deus que preenche tudo isso, é o Espírito Santo. Então, nós temos aqui as árvores, as flores, que são muito bonitas. A igreja se vê tão linda. E isso nos lembra do que faz o Espírito Santo. Ele vivifica. E vemos a vida aqui. As árvores estão vivos. As flores estão vivas. E nós estamos vivos se estamos no caminho de Cristo, se estamos purificando nossos corações dos pecados, das paixões. Então o Espírito Santo nos vivifica, nos vivifica, mas não para aí. Também tem mais. E o que é mais? É a deificação. Ele nos eleva até os céus. Ele nos leva até o mesmo trono de Deus, para estar com Ele. E como disse nosso Senhor, de que a oração de nosso Senhor era de como eu e o Pai somos uma só coisa, que vocês também, meus discípulos, sejam uma só coisa. E isso é por a graça do Espírito Santo. Então, todos nós que estamos aqui presentes, que estamos rezando a nosso Senhor Jesus Cristo,
que estamos rezando neste dia, especialmente ao Espírito Santo para que venha, como é a oração, não importa, vem e mora conosco, habita em nós. Isso é o que dizemos hoje, o que rezamos hoje. E por isso, todos nós que estamos de muitas partes, de muitos lugares, os russos aqui, os gregos, os americanos, os argentinos, e não sei o que mais, mas todos estamos aqui de várias paróquias, de vários países, quase exatamente como era no dia da Pentecostes, quando os discípulos receberam o poder de falar várias línguas, pela graça do Espírito Santo, estavam falando das línguas das pessoas de muitos países, de todo o mundo. E isso foi por graça do Espírito Santo. Ele, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre eles. Então a nossa medida pequena, porque somos realmente pessoas pequenas, a comparação com os apóstolos, a comparação com os pais da igreja, nós estamos no mesmo caminho, mas a um nível muito reduzido. Mas é o mesmo caminho, é a mesma fé, é a mesma igreja. Nós aqui estamos na mesma igreja que os apóstolos. E o que recebemos é o mesmo Espírito Santo que eles receberam. E a graça de Deus, que às vezes se Deus nos concede essa graça, é a mesma graça que os pais da igreja receberam, que os apóstolos receberam. E nós também, se nós fazemos as mesmas coisas que eles, cumprir os mandamentos, seguir na tradição da igreja, e tudo o que vocês já sabem, mas talvez não fazem, tudo isso, se cumprimos com tudo isso, recebemos o mesmo Espírito. Então, nós vamos rezar com fervor, com fé, com amor para Deus, com amor para nosso próximo, com amor até nossos inimigos, como disse o Senhor. Vamos rezar para que venha o Espírito Santo sobre nós, sobre esta paróquia, sobre o Bispo Gregório, sobre todo o clero, os sacerdotes, os diáconos, os hipodiáconos, os leitores, sobre todos os vossos fiéis, para que estejamos, pelo menos um pouco, dentro da graça do Espírito Santo. Então, agora vamos fazer as vésperas de genuflexão. Vamos ler as orações invocando o nome do Espírito Santo para que venha sobre nós. É dos ofícios mais importantes, mais significativos, mais lindos de todo o ano. E peço a todos vós que fiquem aqui para participar nestas orações, para receber a graça do Espírito Santo. Pelas orações de nosso Santo Pai, Senhor Jesus Cristo, tem piedade de nós e salva-nos.